Bem-vindos ao Visioncast Podcast. Este programa foi idealizado para você e por você. Venha, fique em nossa companhia e abordaremos assuntos aqui extraordinários e que vai mudar a sua vida, com certeza vai impactar a sua vida. Queremos nessa oportunidade, juntamente com o nosso amigo Paulo Silas, abordar a pessoa de José, um personagem bíblico muito importante que está lá no livro de Gênesis, um homem que Deus usou de uma forma extraordinária, que tem uma passagem marcante pela história do Egito, pela história do povo de Israel, por que não dizer pela história do mundo. E temos aqui hoje um tema bem específico para isso de José, que é algo que ele enxergou antes de ter acontecido. Vamos começar aqui com um tema sobre visão. Como é a nossa visão? Como é que é a sua visão? Como você consegue enxergar algo sem tocar? Vamos trazer isso daí com o nosso amigo João. É isso aí, vamos que vamos, Paulo Silas. Então, para começar, eu diria que a visão é a chave do sucesso. Em nenhum momento da história e nem na vida de nenhum personagem você conseguiu visualizar o sucesso sem que antes você tenha que ter observado um conjunto de elementos, ou seja, as fases. Então, se existe uma chave que abre uma porta, então a chave que abre o sucesso é a visão. Então tem que se ter uma visão, mas uma visão muito clara, uma visão muito ampla daquilo que se quer. E quando eu leio a história de José, quando eu faço uma análise mais profunda da vida de José, eu entendo que José foi um homem visionário. Um homem que passou por momentos assim na sua vida, momentos de dor, momentos de separação, momentos de intensa perseguição, começando com os seus irmãos na sua casa. E depois isso se estendeu durante a sua vida, durante mais aí uns 15 anos no Egito. Mas nem por isso José, ele deixou de ser um visionário, ele deixou de olhar a vida com alegria, né? Então, é nesse sentido que nós queremos, nessa tarde, partilhar um pouquinho para os nossos amigos, né, os nossos convidados, juntamente conosco, passear pela vida de José, digamos assim. E é engraçado que ali em Gênesis a gente encontra os irmãos de José caçoando dele, né, dizendo: vem esse sonhador. Quando ele chegava lá próximo dos irmãos, eles falavam lá: vem esse sonhador. E eu queria até perguntar uma coisa que é interessante: como lidar com as pessoas que não conseguem entender às vezes o sonho que nós temos? Então, e se tratando do sonho de José, então diz o texto sagrado lá em Gênesis, capítulo 37, que os irmãos de José estavam numa região chamada Siquém. Eles estavam apacentando as ovelhas. E aí nessa parte que você cita, então quando eles avistam José, diz: lá vem o sonhador, né? Lá vem o sonhador. Agora, uma coisa que é de se observar é que quem recebe o sonho, quem recebe uma visão, ou quem é escolhido para uma tarefa, para um projeto, então dificilmente as outras pessoas vão entender. Por quê? Porque quem recebe uma visão e quem está em busca de um propósito, então aí me parece que são as pessoas que se portam na vida de forma extraordinária. Elas, desde da sua infância, elas já têm uma postura diferenciada, no sentido de estar aprendendo, no sentido de estar observando, no sentido de estar avaliando o mundo, avaliando as pessoas, avaliando a natureza. Então, aí, como lidar nessas questões? Eu entendo que a maneira de lidar é nessa luta do dia a dia, nesses embates do dia a dia, você vai amadurecendo e entendendo que o seu sonho, que o seu projeto é uma coisa unicamente sua, né? Muito embora esse teu sonho no futuro vá impactar a vida de outras pessoas, mas naquele momento, quem está em busca de um projeto é um sofredor.
É uma pessoa que durante a vida ele vai sofrer muito. Porque o fato de você ser escolhido não significa que vai ser fácil a sua vida. Porque tudo aquilo que Deus escolheu para as nossas vidas, e quando tem uma missão nesse sentido, significa que você vai ser odiado, que você vai ser repudiado, porque as ideias que você vai abordar, as ideias que você vai apresentar, vai confrontar aquelas pessoas. No sentido de quê? Confrontar porque elas estão na zona de conforto. Elas estão vivendo uma vida muito pacata, uma vida muito tranquila. Elas estão buscando o conforto do lar. Elas estão buscando, né, tão somente trazer o alimento para casa. Então, o lidar nesse sentido é entender que os seus sonhos é uma coisa unicamente sua, que Deus colocou no seu coração. E aí você então ter um pouco de cautela como apresentar esse seu sonho para as outras pessoas. Porque não se engane que elas não vão abraçar a sua ideia. Então, na vida de José, acontece dessa forma. Ele conta com muita alegria para sua família, na sua inexperiência, ainda sendo jovem, na sua talvez imaturidade, com a sua falta de malícia, ele conta o sonho, né, quando ele tem o primeiro sonho, que todos os feixes de trigo, né, estavam em volta do seu e se curvavam ao seu. Então ele falou sem nenhuma malícia. Mas aí os seus irmãos, que já eram mais velhos, então já fez uma análise de forma diferente, já observou que José já estava pretendendo dominar sobre eles. Então é essa avaliação que eu faço do livro do Gênesis, ou seja, da história de José. E, e é interessante porque vemos essa questão, né? José enxergou algo que para o tempo que ele estava, pela idade, pelo tempo atual dele, era algo talvez que para ele também era incompreensível. Mas ali manteve forte naquilo, determinado, passou por diversas situações até aquilo se cumprir. E é interessante porque o sonho ele nunca se cumpre no momento exato. Pode se cumprir, né? Mas geralmente quando vemos um sonho, é algo que leva tempo, esforço, determinação. Aí nesse sentido, o sonho, você vê, as pessoas, todo mundo sonha. Uhum. Mas são sonhos assim muito corriqueiros, coisas muito sem importância. Então quando você tem um sonho, no quilate do sonho de José, ou seja, com todas aquelas informações que deixavam as pessoas curiosas, ele mesmo ficou curioso, então já valeu que aí é mais do que um sonho, aí é uma visão. É uma visão dada por Deus. Sim. Porque tem duas formas de visão. Tem aquela visão que você recebe de Deus através de um sonho, através de uma mensagem de uma outra pessoa, de um profeta, como por exemplo dos profetas bíblicos, dos apóstolos, dos reis, dos sacerdotes, patriarcas, de personalidades experientes. Então você recebe uma visão, você recebe uma proposta de vida, uma proposta de trabalho, de futuro, para moldar a sua personalidade. Então esse você recebe um tipo de visão nesse sentido. Mas também tem aquelas visões que são dadas à noite por Deus. Mas estas visões, quando elas são dadas por Deus, é porque Deus ele já conhece o coração da pessoa, ele conhece a capacidade de resiliência da pessoa, de enfrentar as batalhas, de enfrentar os desafios. Então aí Deus mostra a visão. Mas se na sua totalidade nós conhecêssemos o teor da visão e os caminhos pelos quais teríamos que passar, nós não contaríamos com tanta alegria. Isso no primeiro momento acontece com José. Mas num segundo momento, já isso depois ele tem um segundo sonho, que no segundo sonho que se curva a ele também a lua, o sol e a lua, e também as 11 estrelas. Ele tinha mais 11 irmãos, então, ou seja, representando o seu pai, a sua mãe e os seus 11 irmãos. Aí eles já ficaram um pouco preocupados, e nesse momento que você diz, quando eles vêm vindo, quando eles estão no campo, lá em Siquém, apacentando as ovelhas, e que avista José, diz, lá vem o sonhador. Mas aí o importante é que José era um homem de decisão. E o hábito da indecisão
o hábito de não tomar decisão e transferir a decisão das suas vidas para a mão de outras pessoas, então aí eu vejo nesse sentido uma pessoa que ela vai ser gerida por outro. E os irmãos de José eu vejo mais ou menos isso. Eles tinham uma personalidade que sem dúvida seria gerido pelo seu irmão José. Até porque José, ele era um jovem perspicaz, era um jovem inteligente, era um jovem que desde cedo aprendeu com seu pai. Era um jovem obediente, ele tinha um cuidado de fazer conforme a orientação do seu pai. Ele não burlava o conhecimento, ele não mentia para o seu pai, diferentemente dos seus irmãos. Então, quando alguém é escolhido, é porque ele já tem qualidades, um conjunto de habilidades que já está desenvolvendo, e isso vai qualificá-lo para o tamanho da tarefa que ele vai enfrentar. E isso acontece com José. Depois nós observamos isso, é quando José já chega no Egito vendido como escravo. Interessante, interessante. E eu estava aqui analisando como seria para conseguir cercar a nossa mente com essa visão e manter firme. Porque a gente vê a trajetória de José, altos e baixos. Mas alguém que manteve-se ele firme no propósito, na visão que tinha, enxergou além do natural. E como é que nós, trazendo para os tempos atuais, vivemos no mundo tecnológico, um tempo um tempo de facilidade, um tempo de onde tem muita facilidade para procrastinar, como manter fixo na visão? Não sei se seria minha pergunta. Aí, manter fixo na visão é assim. Durante a sua caminhada, no meio da sua caminhada, você vai deparar com situações que você tem que fazer uma escolha. E qual é essa escolha? Ou você enfrenta a situação e continua vivendo, ou você abre mão de enfrentar a situação e se entrega. Mas aí o que eu observo? Eu costumo dizer assim, nós temos o DNA de Deus, nós temos a partícula de Deus em nós. Porque uma vez que ele nos fez do pó da terra, diz que lá ele fez o boneco de barro, ele sopra o fôlego de vida. Então nós recebemos a partícula de Deus. Nós recebemos a capacidade de criar, a capacidade de realizar. Então, quando deparamos com o problema, quando estamos no meio da dificuldade, aí você tem que fazer uma escolha. Aí a sua mente precisa trabalhar rapidamente e entender a situação, o meio aonde você está inserido, né? E as decisões que você tem que tomar para continuar lutando, não se entregar. Mesmo que no momento as suas probabilidades de vitória e de acerto sejam mínimas. Mas aí dentro de nós carregamos algo da parte de Deus, é lutar. É lutar. Então tem uma coisa também que eu digo assim, você pode não ser o primeiro milionário da sua família. Aliás, você pode não ser filho de pai milionário, mas você tem o dever de ser o primeiro milionário da família. Mas essa escolha tem que ser sua. Porque aí Deus, ele deu qualificações iguais para todos. E no caso de José, isso, ele manteve o foco. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos no episódio lá em Siquém, quando eles intentam matá-lo, aí depois se arrepende, jogam no poço, aí vendo os ismaelitas, que na verdade são primos deles, são descendentes de Ismael, então aí eles vai e vendem José para o Egito. E já uma vez escravo no Egito, aí José passa pelos piores momentos da sua vida. E aí ele tem a sua capacidade testada, e aí o que acontece na vida de José? O seu caráter é forjado no meio da adversidade. Eu acredito que nós vamos abordar depois esse tema num outro episódio. Falar já da vida de José no Egito, como tudo aconteceu, como ele enfrentou a adversidade, como ele foi resoluto e chegou ao posto de governador do Egito. Vamos tratar num outro episódio essa questão, até para trazer esclarecimento para os ouvintes. É isso mesmo, pessoal. E vamos ficando por aqui com esse bloco do Vision Podcast. Ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos. É necessário que você faça isso para que essa ideia visionária consiga chegar ao máximo de pessoas possível. Tamo junto, forte abraço, valeu! Esse aí, um abraço a todos.